Pai, o senhor tá velho, não precisa de tudo isso. Era só móvel velho mesmo. Meu nome é Arnaldo. Tenho 72 anos. E essa frase que meu filho soltou na minha cara, em pé na minha sala vazia, foi o dia que algo morreu dentro de mim. Não foi raiva que senti naquele momento. Foi pior. Foi a certeza de que eu tinha criado um estranho. Um homem que eu não reconhecia mais. Nasci em Anápolis, interior de Goiás, filho de gente simples que acordava com o sol para trabalhar na roça. Vim para São Paulo ainda jovem, com 19 anos, uma mala de papelão e o endereço de um primo rabiscado num papel amassado. Comecei como ajudante de caminhão, carregando caixa, limpando carroceria, dormindo em posto de gasolina quando o patrão não pagava hotel. 3 anos depois, tirei minha carteira e virei motorista. Passei 30 anos na estrada. 30 anos rodando esse Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Conheci cada curva perigosa da Regis Bittencourt, cada buraco da Fernão Dias, cada parada obrigatória da Dutra. Dormi em boleia mais vezes do que consigo contar. Comi marmita fria no acostamento. Passei Natal longe de casa mais de uma vez. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal e comente aí embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Porque o que vou contar aqui não é só sobre mim, não. É sobre respeito. É sobre limite. É sobre o que um homem faz quando é traído por quem ele mais amou na vida. Todos os dias tem uma história nova aqui, e quem sabe a minha não serve de lição ou de alerta para alguém que está passando por algo parecido. Agora deixa eu continuar, porque o que vem agora precisa ser dito e precisa ser ouvido. Me casei com a Vera em 1980. Conheci ela num baile de fim de ano no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, onde eu morava num quartinho alugado. Ela era costureira, trabalhava em casa, fazia roupa sob encomenda para as madames do bairro. Era bonita, tinha um jeito doce de falar, ria fácil. A gente namorou 2 anos e casou. Alugamos uma casa pequena, 2 cômodos e um banheiro. Era apertado, mas era nosso. 3 anos depois, em 1983, o Diego nasceu. Lembro do dia que peguei ele no colo pela primeira vez. Era tão pequenininho, tão frágil. Jurei para mim mesmo que aquele menino nunca ia passar o que eu passei, que ele ia ter estudo, ia ter roupa boa, ia ter uma vida melhor que a minha. E eu cumpri, viu? Cumpri cada promessa que fiz naquele dia. Trabalhei que nem um condenado para dar estrutura para a família. Ficava semanas fora de casa, viajando, voltava só no fim de semana. A Vera cuidava de tudo sozinha. Criava o menino. Costurava de madrugada para ajudar nas contas. A gente juntou dinheiro durante anos. Não gastava com besteira, não saía para restaurante, não comprava roupa cara. Cada centavo era contado, guardado. Em 1992, consegui comprar uma casa de verdade, nossa, no mesmo bairro do Tucuruvi. 2 quartos, sala, cozinha e quintal pequeno. Paguei à vista com o dinheiro suado de quase 10 anos economizando. Chorei no dia que botei a chave na porta pela primeira vez. A Vera também chorou. O Diego tinha 9 anos. Entrou correndo, escolheu o quarto dele, ficou pulando na cama vazia. Aquela casa era o nosso sonho realizado. A Vera foi enchendo a casa aos poucos, com capricho. Comprou um sofá bege de 3 lugares na promoção, parcelado em 12 vezes. Comprou uma mesa de jantar de madeira que a gente achou num brechó, ela mesma lixou e envernizou. A estante da sala foi meu cunhado que fez, de presente de aniversário para ela. Cada móvel daquela casa tinha uma história. Não era coisa cara, não era coisa de revista, mas era nosso. Era suado, era conquistado. O Diego cresceu ali. Estudou, fez amigos, levou namorada para conhecer a gente. Dei tudo para ele. Paguei escola particular, dei mesada, comprei o primeiro carro dele quando passou no vestibular. Não era carro novo, era um Gol 95, mas estava funcionando, estava bonito. Ele ficou feliz. Ou pelo menos eu achei que tinha ficado. Parei de viajar em 2010. Estava com quase 60 anos, o corpo já não aguentava mais. Joelho doendo, coluna pedindo socorro. Me aposentei e fiquei em casa. A Vera continuou costurando até 2018, quando descobriu o câncer. Foi rápido demais. 6 meses depois do diagnóstico, ela se foi.
Eu fiquei ali naquela casa sozinho. O Diego já morava num apartamento alugado na Vila Mariana, trabalhava com vendas, tinha a vida dele. Vinha me visitar de vez em quando, mas era rápido. Chegava, ficava meia hora, saía. Sempre com pressa, sempre com o celular na mão. Eu entendia. Ele tinha a vida dele, eu não podia cobrar atenção. Pelo menos era o que eu pensava. No começo do ano passado, meu irmão que mora em Goiás me ligou. Ele tinha tido um problema de saúde, ficou internado há alguns dias e me pediu para eu ir lá ficar com ele uma semana, até ele se recuperar. Eu nem pensei duas vezes. Peguei um ônibus e fui. Avisei o Diego pelo WhatsApp antes de viajar. Filho, vou para Goiás uns dias, seu tio não tá bem. Qualquer coisa você tem a chave reserva aí, dá uma olhada na casa para mim. Ele respondeu rapidinho. Pode ir tranquilo, pai. Cuido de tudo. Fiquei 8 dias em Anápolis. Meu irmão melhorou, graças a Deus, e no 8º dia peguei o ônibus de volta para São Paulo. Foi uma viagem longa, mais de 12 horas. Cheguei de noite cansado, com a mala pesada nas costas. Coloquei a chave na fechadura, girei, abri a porta, acendi a luz da sala, e foi como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. A sala estava vazia, completamente vazia. O sofá bege que a Vera escolheu não estava mais lá. A estante que meu cunhado fez, cheia de porta-retratos, de lembranças, tinha sumido. A mesa de jantar onde a gente comia todo domingo, onde o Diego fazia lição de casa quando era criança, não tinha mais. Só tinha parede. Parede vazia, com as marcas no chão de onde os móveis ficavam. Senti o coração acelerar. Pensei que tinha sido assalto. Larguei a mala ali mesmo e fui correndo para o meu quarto. Abri a porta. A cama de casal que a Vera escolheu quando a gente se casou não estava mais lá. O guarda-roupa de madeira que eu comprei parcelado, a penteadeira dela com o espelho. Tudo tinha sumido. Só tinha minhas roupas jogadas em 2 caixas de papelão no chão. Fiquei parado ali no meio do quarto vazio, sem conseguir processar o que estava vendo. Não era possível. Não podia ser real. Com a mão tremendo, peguei o celular e liguei para o Diego. Tocou, tocou, tocou. Caiu na caixa postal. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Diego, onde estão os móveis da casa? Me liga urgente. Fiquei ali, sentado no chão frio do quarto, esperando a resposta. Meia hora. 1 hora. 2 horas. Ele não respondia. Às 3 da manhã, o celular vibrou. Era uma mensagem dele. Pai, precisava de dinheiro. Vendi. Depois a gente conversa. Li aquela mensagem umas 5 vezes tentando entender. Precisava de dinheiro. Vendi. Como se fosse simples assim. Como se fosse qualquer coisa. Tentei ligar de novo. Nada. Mandei outra mensagem. Diego, eu preciso entender o que aconteceu. Me atende, por favor. Ele respondeu só de manhã, quase 9 horas depois. Pai, eu tô sem tempo agora. Depois eu apareço aí. Fiquei o dia todo esperando. Ele não apareceu. Não ligou. Nada. Passei aquela primeira noite dormindo no chão, com um cobertor velho que achei numa caixa. Olhava para o teto e não conseguia acreditar. Meu filho tinha entrado na minha casa, tinha vendido cada móvel, cada lembrança, e tinha sumido. 3 dias depois, ele finalmente apareceu. Bateu na porta no meio da tarde, entrou, olhou em volta e não demonstrou nada. Nenhum arrependimento, nenhuma vergonha na cara. Eu estava sentado numa cadeira de plástico velha que comprei num brechó. A única coisa que eu tinha conseguido comprar com o pouco da aposentadoria. Ele ficou ali, de pé, de braços cruzados. Eu perguntei, com a voz mais calma que consegui. Diego, me explica o que aconteceu. Por que você fez isso? Ele suspirou, impaciente, como se eu estivesse fazendo uma pergunta idiota. Pai, eu estava devendo. Precisava de dinheiro urgente. Não tinha outra opção. Perguntei quanto ele tinha conseguido com os móveis. Ele desviou o olhar e disse, uns 12 mil. 12 mil reais. Ele tinha vendido a vida inteira da nossa família por 12 mil reais. Perguntei para que ele precisava de tanto dinheiro assim de uma hora para outra sem nem me avisar. Ele ficou irritado. Começou a falar mais alto. Pai, o senhor não entende como é lá fora. Eu tenho conta para pagar, tenho compromisso, tenho pressão. Não dava para esperar. Falei baixinho porque minha voz quase não saía da garganta. Filho, você podia ter me pedido, ou pelo menos ter me avisado. Isso aqui não era só móvel, era a sua mãe, era a nossa história. Ele bufou.
revirou os olhos e soltou aquela frase que eu nunca vou esquecer. Aquela frase que ainda dói quando lembro. Pai, o senhor tá velho, não precisa de tudo isso. Era só móvel velho mesmo. Era só móvel velho. Para ele, era só móvel velho. Para mim, era cada domingo que a Vera fazia almoço e a gente sentava naquela mesa. Era cada Natal que o Diego abria presente na sala. Era cada noite que eu voltava cansado da estrada e dormia naquela cama. Não consegui responder. Só baixei a cabeça. Ele ficou mais uns minutos ali, falando alguma coisa que eu nem ouvi direito. E depois foi embora. Nem me abraçou. Nem pediu desculpa. Só foi embora. Fiquei ali, sozinho, naquela casa vazia. E foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi uma clareza fria. Como se uma cortina tivesse caído e eu finalmente enxergasse quem meu filho realmente era. E foi nessa clareza que comecei a tomar uma decisão. Uma decisão que ele jamais esperava. Uma decisão que ia mudar tudo. Mas isso eu conto depois. Nos dias seguintes, tentei ligar para o Diego mais umas 3 vezes. Nenhuma foi atendida. Mandei mensagem. Ele visualizava e não respondia. Aqueles 2 risquinhos azuis do WhatsApp viraram minha tortura diária. Eu via que ele tinha lido, que ele tinha visto, mas escolhia me ignorar, como se eu fosse um incômodo, como se fosse um desconhecido pedindo dinheiro emprestado. Comprei um colchão de solteiro barato numa loja de móveis usados perto de casa. Era fino, meio encardido, mas era o que eu podia pagar com a aposentadoria. Botei ele no chão do meu quarto. Comprei também uma mesinha de plástico branca e 2 cadeiras, daquelas de bar, só para ter onde sentar e comer alguma coisa. A casa continuava vazia, mas pelo menos eu tinha onde deitar e onde sentar. A dona Célia, minha vizinha de mais de 20 anos, foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela bateu na minha porta numa tarde de sábado, com uma marmita de comida na mão. Arnaldo, tá tudo bem? Vi que você tá com a casa meio diferente. Ela tentou disfarçar, mas eu vi no olho dela a curiosidade e a preocupação. Não tive coragem de contar a verdade. Menti. Disse que estava fazendo uma reforma, que os móveis tinham ido para um depósito enquanto eu pintava as paredes. Ela acreditou, ou fingiu acreditar, e foi embora. Mas aquela mentira pesou. Pesou porque eu senti vergonha. Vergonha de admitir que meu próprio filho tinha feito aquilo comigo. Vergonha de ter criado um homem capaz de trair o próprio pai dessa forma. Fiquei sozinho naquela casa por dias. Acordava cedo, tomava um café simples, sentava na cadeira de plástico e ficava olhando para as paredes vazias. Às vezes passava horas assim, sem fazer nada, só pensando em tudo que eu tinha feito pelo Diego. Lembrava dele pequeno, com 5, 6 anos, me esperando na janela quando eu voltava de viagem. Ele corria até o portão, pulava no meu colo, me abraçava forte. Pai, trouxe presente para mim? E eu sempre trazia, sempre. Mesmo quando o dinheiro estava curto, mesmo quando a viagem tinha sido ruim, eu sempre trazia alguma coisa. Um carrinho, um chocolate, uma bala, só para ver o sorriso dele. Lembrei de quando ele fez 10 anos e pediu uma bicicleta de presente. Eu estava desempregado naquela época. Tinha levado uma suspensão da transportadora por causa de um acidente que nem tinha sido minha culpa. Fiquei 3 meses parado. A Vera costurando dia e noite para segurar as contas. Mas quando chegou o aniversário do menino, eu dei um jeito. Peguei um bico de ajudante de pedreiro no fim de semana, carregando massa, subindo escada com tijolo nas costas. Juntei o suficiente e comprei a bicicleta. Era usada, mas estava inteira, funcionava bem. Pintei ela de azul, a cor preferida dele. No dia do aniversário, vi os olhos dele brilharem. Ele abraçou a bicicleta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E foi, naquele momento. Era. Lembrei de quando ele teve pneumonia, com 12 anos. Ficou internado 1 semana no hospital público. Eu não saí do lado dele. Dormi numa cadeira dura de plástico todas as noites. Acordava com a coluna travada, mas não importava. A Vera ia de dia, eu ficava de noite. Segurava a mão dele enquanto ele dormia, com febre, suando. Eu rezava. Rezava para ele melhorar, para Deus não levar meu menino. E ele melhorou. Voltou para casa, voltou a estudar, voltou a ser aquele garoto esperto que tirava nota boa e fazia a gente ter orgulho.
Lembrei do dia da formatura dele quando terminou a faculdade. Administração de empresas. Eu e a Vera fomos os primeiros a chegar no auditório. Sentamos na frente, de roupa arrumada. Eu tinha comprado um terno no brechó, estava apertado, mas estava apresentável. A Vera fez um vestido novo para ela, azul marinho, ficou linda. Quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para pegar o diploma, eu chorei. Chorei de orgulho, de felicidade. Meu filho tinha se formado, tinha conseguido algo que eu nunca consegui, e foi com o meu suor, com o meu sacrifício, que ele chegou lá. Eu sabia disso, e me sentia realizado, mas agora, sentado naquela cadeira de plástico, olhando para as paredes vazias da minha casa, eu me perguntava, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para criar um homem capaz de me tratar assim? Será que dei demais? Será que protegi demais? Será que ele nunca soube o peso das coisas porque eu sempre carreguei tudo sozinho? Essas perguntas me corroíam por dentro. Não tinha resposta. Só tinha a dor de perceber que, para ele, eu era descartável. Era só um velho que não precisava de nada. Uma semana depois da visita dele, o Diego me mandou uma mensagem. Era meio-dia de uma terça-feira. A mensagem dizia: Pai, preciso de um favor. Pode me emprestar 5.000? Tô numa situação complicada aqui. Prometo que devolvo mês que vem. Li aquela mensagem e senti uma mistura de raiva e tristeza. Ele tinha vendido meus móveis, tinha sumido, tinha me ignorado. E agora voltava pedindo dinheiro. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal. Fiquei uns 20 minutos olhando para a tela do celular, sem saber o que responder. Parte de mim queria ajudar, porque era meu filho, porque sempre ajudei, porque era isso que eu fazia. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo dentro de mim, dizia: não, dessa vez não. Respondi: Diego, eu não tenho esse dinheiro. Minha aposentadoria mal dá para eu me sustentar. Não era mentira. Depois de comprar o colchão e os móveis de plástico, eu estava contando centavo. Ele respondeu na hora: Pai, o senhor deve ter uma reserva. Sei que sempre guardou dinheiro. É só 5.000, eu devolvo. Aquilo me deixou ainda mais magoado. Ele achava que eu tinha dinheiro guardado. E talvez até achasse que tinha direito a esse dinheiro. Eu não respondi mais. Deixei a mensagem no vácuo. 2 dias depois ele ligou. Eu atendi. A voz dele era diferente, mais grossa, mais irritada. Pai, o senhor viu minha mensagem? Falei que vi. E aí, vai me ajudar ou não? Respirei fundo e disse: Diego, eu não tenho como te ajudar agora. Ele bufou do outro lado da linha. Claro que tem, pai. O senhor só não quer. Mas tudo bem. Já era de se esperar mesmo. E desligou na minha cara. Fiquei segurando o telefone, ouvindo o silêncio do outro lado. E foi naquele momento que algo dentro de mim se partiu de vez. Não era mais só mágoa. Era decepção. Era a certeza de que meu filho não me amava. Nunca amou. Ele só precisava de mim quando era conveniente. E agora que eu não era mais útil, eu era descartável. Sentei na cadeira de plástico, olhei em volta, para aquela casa que eu construí tijolo por tijolo, e tomei uma decisão. Uma decisão que eu vinha remoendo desde o dia que ele soltou aquela frase cruel. Eu ia fazer algo que ele jamais esperava. Algo que ia mudar tudo entre nós. Mas antes, eu precisava de tempo. Precisava pensar. Precisava ter certeza. Porque o que eu estava prestes a fazer não tinha volta. E quando ele descobrisse, ia ser tarde demais. Passei aquela noite em claro, deitado no colchão fino no chão, olhando para o teto. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça não parava. Ficava repassando tudo, cada momento, cada escolha que eu tinha feito. E foi aí que uma lembrança veio. Uma lembrança que eu tinha guardado no fundo do peito por quase 30 anos. Uma lembrança que doía só de pensar, mas que agora voltava com força total. Era sobre a Vera, e sobre o Diego, e sobre uma verdade que eu carreguei sozinho a vida inteira. Foi em 1995. O Diego tinha 12 anos, eu ainda viajava, passava semanas fora de casa. Naquela época, eu estava fazendo uma linha longa, São Paulo até Manaus, levando carga pesada. Era viagem de quase uma semana inteira, direto na estrada, dormindo pouco, comendo mal. Mas pagava bem, e a gente precisava. A Vera tinha parado de costurar por uns meses, porque tinha tido um problema na vista, precisou de cirurgia.
Então eu peguei todas as viagens longas que apareciam, mesmo as mais cansativas, para compensar a falta do dinheiro dela. Voltei de uma dessas viagens numa sexta-feira à tarde. Cheguei em casa cansado, sujo de estrada, querendo só tomar um banho e dormir. Quando abri a porta, a Vera estava na sala, sentada no sofá, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Olhos inchados, vermelhos, cara de quem tinha chorado muito. O Diego não estava em casa, tinha ido para a casa de um colega. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ela não respondeu de imediato. Só ficou me olhando com as mãos tremendo no colo. Eu sentei do lado dela e segurei a mão dela. Vera, o que foi? Tá doente? Aconteceu alguma coisa? E foi aí que ela desabou. Ela começou a chorar. Um choro desesperado, sufocado, como se tivesse prendendo aquilo há muito tempo. Eu abracei ela, sem entender nada. E então ela disse, entre soluços, Arnaldo, eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu devia ter contado há muito tempo. Meu coração acelerou. Pensei em tudo. Doença, dívida, algum problema grave. Mas não era nada disso. Era pior. Ela respirou fundo, enxugou o rosto com a mão e disse, o Diego, ele não é seu filho de sangue. O mundo parou naquele momento. Eu não entendi o que ela tinha dito. Ou melhor, eu entendi as palavras, mas meu cérebro se recusava a processar. Eu soltei a mão dela, me afastei um pouco e perguntei com a voz tremendo, como assim, Vera? Ela baixou a cabeça, não conseguia me encarar. Antes de a gente começar a namorar, eu tive um relacionamento. Foi rápido, foi breve, terminou mal. Quando eu conheci você, eu já estava grávida, mas eu não sabia ainda. Só descobri depois que a gente já estava junto há uns meses. E quando descobri, eu não tive coragem de te contar. Eu tinha medo de te perder. Eu tinha medo de ficar sozinha. Então eu fingi que era seu. Fiquei em silêncio. Não conseguia falar. Não conseguia pensar direito. Só sentia o peito apertado, como se alguém tivesse socado meu estômago. Ela continuou falando, desesperada. Arnaldo, eu sei que eu devia ter te contado desde o começo. Eu sei que foi errado. Mas eu te amava. Te amo até hoje. E você sempre foi um pai maravilhoso pro Diego. Você é o pai dele de verdade. Não importa o sangue. Você é quem criou, quem cuidou, quem amou. Ela estava chorando, implorando perdão com os olhos. E eu só levantei do sofá e fui pro quintal. Precisava de ar. Precisava pensar. Fiquei ali, no quintal, fumando um cigarro atrás do outro. Eu tinha parado de fumar há anos, mas naquele dia pedi um maço pro vizinho e fumei quase metade. Cada tragada vinha acompanhada de uma pergunta. 12 anos. Eu tinha vivido 12 anos achando que aquele menino era meu filho de sangue. 12 anos cuidando, amando, me sacrificando. E agora eu descobria que ele não era meu, mas ao mesmo tempo, ele era. Eu que ensinei ele a andar de bicicleta. Eu que levei ele no primeiro dia de aula. Eu que segurei a mão dele no hospital quando ele teve pneumonia. Eu que acordava de madrugada quando ele tinha pesadelo. O sangue importava? Naquele momento, eu não sabia responder. A Vera veio até o quintal umas 2 horas depois. Sentou no chão do meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Então eu perguntei, quem é o pai biológico? Ela suspirou fundo. Ele se chamava Roberto. A gente namorou uns 6 meses. Ele era frentista num posto de gasolina aqui perto. Quando eu engravidei, ele sumiu. Nem quis saber. Disse que não estava preparado para ser pai, que era muito novo. Nunca mais tive notícia dele. Acho que ele saiu da cidade. Eu perguntei se o Diego sabia. Ela balançou a cabeça. Não, ele nunca desconfiou de nada. Para ele você sempre foi o pai. E você é. Voltei para dentro de casa, já era noite. O Diego chegou pouco tempo depois, feliz, contando sobre o dia na casa do amigo. Olhei para ele e tentei ver alguma diferença. Tentei ver traços de outro homem, mas só vi o menino que eu tinha criado, o menino que me chamava de pai, o menino que me abraçava quando eu voltava de viagem. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu não ia contar para ele. Nunca. Ele não precisava saber. Não precisava carregar esse peso. E eu ia continuar sendo o pai dele, porque era isso que eu era. Sangue ou não, eu era o pai dele. Conversei com a Vera na mesma noite depois que o Diego dormiu. Disse que eu perdoava ela, que eu entendia o medo que ela tinha sentido,
que eu não ia deixar ela por causa disso. Mas deixei claro, isso fica entre a gente, para sempre. O Diego nunca pode saber. Ela concordou, chorando de alívio, e me abraçou. E a vida continuou. Eu voltei para as viagens. Ela voltou a costurar. O Diego continuou crescendo. Mas aquele segredo ficou, guardado, trancado. Só eu e a Vera sabíamos. E eu jurei para mim mesmo que ia levar aquilo pro túmulo. Só que agora, deitado naquele colchão fino, na casa vazia que o Diego tinha esvaziado, eu me perguntava, por que eu guardei esse segredo? Para proteger quem? Para proteger ele? Ele que acabou de me trair, de me humilhar, de jogar fora tudo que eu fiz por ele? A Vera tinha morrido há 5 anos. Levou o segredo com ela. E eu continuei guardando por respeito a ela, por amor ao Diego. Mas agora eu não sabia mais se valia a pena. Porque a verdade é que eu não era obrigado a nada. Eu não devia nada para ele. Eu podia ter ido embora quando descobri. Podia ter abandonado ele ainda criança. Mas não fiz isso. Fiquei, criei, amei, dei tudo. E o que eu recebi em troca? Desprezo, abandono, traição. Ele vendeu minha vida por R$12.000 e ainda teve coragem de dizer que era só móvel velho, que eu não precisava de nada, como se eu não fosse nada. E foi ali, naquele silêncio da madrugada, que algo mudou dentro de mim. Eu percebi que aquele segredo não era mais um peso que eu carregava para proteger ele. Era uma arma que eu tinha guardado sem saber, e talvez tivesse chegado a hora de usar, não por vingança, mas por justiça. Porque ele precisava saber, precisava entender o tamanho do sacrifício que eu fiz. Precisava entender que o único pai que ele teve na vida foi o pai que ele acabou de trair. Mas isso eu ainda não sabia quando ia fazer. Só sabia que ia fazer. Na hora certa, no momento certo, quando doesse mais. As semanas foram passando e eu fui me acostumando com aquela vida nova. Vida nova é modo de dizer, né? Porque na verdade era uma vida mais vazia, mais silenciosa, mais solitária. Mas eu fui me adaptando. Comprei mais algumas coisas de segunda mão. Um fogão velho que achei num anúncio de jornal, R$50. Uma geladeira pequena que o dono de um bar estava vendendo, R$100. Aos poucos a casa foi ficando com cara de casa de novo, mesmo que fosse tudo simples, tudo remendado. Eu não ligava mais. Não tinha ninguém para impressionar mesmo. Comecei a fazer uns bicos para complementar a aposentadoria. Nada muito pesado, porque a idade não permite mais, mas o que aparecia, eu pegava. Ajudava o seu Moacir, dono da oficina mecânica da esquina, a organizar peças, fazer entrega de moto consertada para os clientes. Ele me pagava uns 300 por semana. Não era muito, mas ajudava. Também comecei a fazer companhia para o seu Valdemar, um senhor de 80 e poucos anos que morava sozinho 3 ruas abaixo. A filha dele morava em Santos e pagava alguém para ficar com ele algumas tardes por semana. Eu aceitei. Ele era gente boa. A gente jogava dominó, conversava sobre os tempos antigos, sobre como a vida era diferente. Me fazia bem, sabe? Me fazia sentir útil de novo. O Diego continuou sem dar notícias. Passaram-se 2 semanas, 3, 1 mês. Nada. Eu já não esperava mais. Já tinha aceitado que para ele eu tinha virado passado. Um passado inconveniente que era melhor esquecer. Mas eu não esquecia dele. Não conseguia. Mesmo com tudo que ele tinha feito, ele ainda ocupava meus pensamentos. Eu me pegava olhando fotos antigas. Fotos dele pequeno, sorrindo, abraçado comigo. E doía. Doía perceber que aquele menino não existia mais. Que tinha virado um homem que eu não conhecia, que eu não respeitava. Foi numa tarde de quinta-feira, quase 2 meses depois da última vez que a gente tinha conversado, que o Diego apareceu de novo. Eu estava no quintal, regando umas plantinhas que tinha começado a cuidar para passar o tempo, quando ouvi a campainha tocar. Fui até o portão e lá estava ele. De carro novo, um SUV preto brilhando no sol. Achei estranho. Da última vez que eu tinha visto ele estava desesperado por dinheiro. E agora chegava de carro novo. Abri o portão sem dizer nada. Ele entrou, olhou em volta, viu a casa ainda meio vazia e não comentou nada, como se fosse normal. Entramos na sala. Ele sentou numa das cadeiras de plástico que eu tinha comprado, cruzou as pernas, ficou mexendo no celular uns segundos antes de falar. Eu fiquei de pé esperando. Então ele disse sem nem olhar para mim: "Pai, vim aqui porque preciso conversar sobre uma coisa importante." Eu não respondi.
Só esperei. Ele continuou. Eu tô pensando em vender meu apartamento. Quero comprar um maior, mais espaçoso. Mas para conseguir um financiamento bom, eu preciso dar uma entrada maior. E pensei, o senhor podia me ajudar. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era sério. Ele tinha vendido meus móveis, tinha sumido, tinha me ignorado, e agora voltava pedindo mais dinheiro? E para comprar apartamento maior? Respirei fundo e perguntei, Diego, quanto você está querendo? Ele finalmente olhou para mim. Uns 20 mil. Sei que é muito, mas o senhor pode fazer um empréstimo consignado, descontar da aposentadoria. Eu devolvo aos poucos, pode deixar. 20 mil reais. Ele queria que eu me endividasse, que comprometesse minha aposentadoria magra para ele comprar apartamento novo. Falei devagar, controlando a raiva que estava subindo. Diego, eu não vou fazer isso. Não tenho condições. E mesmo que tivesse, não faria. Ele franziu a testa irritado. Por que não? Sou seu filho. O senhor sempre me ajudou. Por que agora é diferente? Aí eu não aguentei. Soltei tudo que estava preso. Porque você vendeu minha casa, Diego. Você entrou aqui, vendeu tudo, me deixou no chão. E agora vem me pedir mais dinheiro como se nada tivesse acontecido? Ele suspirou impaciente, como se eu tivesse sendo dramático. Pai, eu já expliquei. Eu precisava. Eu devolvo o dinheiro dos móveis, relaxa. Mas agora eu preciso dessa grana. É uma oportunidade boa. O senhor não entende de investimento, mas eu sei o que estou fazendo. Aquela frase me cortou. Eu não entendia de investimento. Eu que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha comprado aquela casa com dinheiro suado, que tinha dado tudo para ele. Mas eu não entendia, porque para ele eu era só um velho ultrapassado que não sabia de nada. Falei firme, não vou te dar dinheiro, Diego, e não quero mais falar sobre isso. Ele se levantou da cadeira, vermelho de raiva. O senhor está sendo egoísta, pai, mesquinho. A vida inteira eu te respeitei, e agora que eu preciso de verdade, o senhor me vira as costas? Aquilo foi a gota d'água. Eu me aproximei dele, olhei bem nos olhos dele, e disse baixo, mas com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. Respeito? Você nunca me respeitou, Diego. Você só usou. E agora que eu não sirvo mais, você quer me jogar fora. Mas não vai ser assim. Não dessa vez. Ele ficou me encarando por uns segundos, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então deu uma risada seca, sem graça. Tá bem, pai. O senhor quer bancar o orgulhoso, o problema é seu. Mas quando o senhor ficar velho de verdade, doente, precisando de ajuda, não venha me procurar, porque eu também não vou estar aqui. E saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele roncar, derrapar na rua e sumir. Fiquei ali, parado na sala vazia, com o coração acelerado. Aquelas palavras dele tinham doído, mas ao mesmo tempo tinham deixado tudo mais claro. Ele não era mais meu filho. Não no sentido verdadeiro da palavra. Era um estranho que dividia meu sobrenome. E naquele momento, eu soube o que tinha que fazer. Ia ao advogado. Ia tirar ele da herança. Ia me proteger. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido naqueles meses todos, era que eu precisava cuidar de mim. Ninguém mais ia fazer isso por mim. Nos dias seguintes, marquei consulta com um advogado que o seu Moacir me indicou. Fui até o escritório dele, contei toda a história. Ele me ouviu com atenção e disse que eu podia sim deserdar o Diego, desde que tivesse justificativa e documentação. Comecei a juntar provas. Tirei foto da casa vazia. Guardei prints das mensagens dele me pedindo dinheiro e me ignorando. Pedi para o vizinho assinar um documento confirmando que tinha visto os móveis sendo retirados. Tudo certinho, tudo documentado. O advogado disse que ia dar entrada no processo de deserdação, que ia levar uns meses, mas que era possível. E foi ali, assinando aqueles papéis, que eu percebi. Eu estava tomando controle da minha vida de novo. Não era vingança, era justiça. Eu tinha dado tudo por um filho que não era meu de sangue, mas que eu tinha amado como se fosse. E esse filho tinha me descartado. Mas ele ainda não sabia de nada. Não sabia da deserdação. Não sabia da verdade sobre a paternidade. Não sabia de nada. E quando soubesse, ia ser tarde demais. Passaram-se 3 meses sem notícias do Diego. 3 meses de silêncio completo. Eu não liguei para ele. Ele não ligou para mim. Era como se a gente tivesse feito um acordo tácito de que era melhor assim, cada um na sua. Nesse tempo,
Minha vida foi tomando um rumo diferente. Continuei com os bicos, continuei fazendo companhia para o seu Valdemar e comecei até a frequentar um grupo de idosos na igreja do bairro. Não que eu fosse muito religioso, mas era bom ter com quem conversar, ter uma rotina, sentir que eu ainda fazia parte de alguma coisa. Foi a dona Irene, do grupo da igreja, que me falou sobre o processo de deserdação. Ela tinha passado por algo parecido com uma filha anos atrás. Me deu força, disse que eu estava fazendo o certo, que ninguém merecia ser tratado daquele jeito. E aquilo me confortou, sabe? Saber que eu não estava sozinho, que outras pessoas entendiam minha dor. O processo estava andando. O advogado me ligava de vez em quando para dar retorno, pedir mais algum documento. Tudo certinho, tudo encaminhado. Uma tarde de sábado, eu estava voltando da casa do seu Valdemar quando vi um carro parado na frente da minha casa. Reconheci na hora. Era o SUV preto do Diego. Meu coração deu um pulo. Será que ele tinha descoberto sobre a deserdação? Será que o advogado tinha notificado ele? Respirei fundo e me preparei para o confronto. Mas quando cheguei mais perto, percebi que ele não estava dentro do carro. Estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. Parecia destruído. Me aproximei devagar. Ele levantou a cabeça quando me viu, e o que eu vi me assustou. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. A barba por fazer, a roupa amarrotada. Não era o Diego arrumado e convencido que sempre vinha me visitar. Era outra pessoa. Ele tentou falar, mas a voz saiu embargada. Pai, eu preciso conversar com você. Abri o portão e ele entrou atrás de mim. Entramos na casa, ele sentou na mesma cadeira de plástico de meses atrás. Ficou em silêncio por um tempo, como se não soubesse por onde começar. Então ele desabou. Começou a falar rápido, atropelando as palavras. Pai, eu estraguei tudo. Eu perdi tudo. O apartamento, o carro, o emprego, tudo. Fiquei olhando para ele, sem entender direito. Ele continuou. Aquele dinheiro que eu pedi para o senhor era para cobrir uma dívida. Eu tinha feito um investimento errado. Tinha perdido muito dinheiro. Achei que conseguia recuperar, mas só piorou. Agora o banco está tomando o apartamento. O carro é financiado. Vão buscar semana que vem. E eu fui demitido do emprego porque não estava rendendo. Estava com a cabeça em outro lugar. Eu escutei tudo em silêncio. Parte de mim sentia pena. Parte de mim pensava, é a colheita do que você plantou. Ele enxugou os olhos com a manga da camisa e me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Era quase humildade. Quase. Pai, eu sei que eu fui um filho ruim. Eu sei que eu te magoei. Mas eu preciso de ajuda. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. A Thalita me deixou. Thalita era a namorada dele. Uma moça que ele namorava há uns 2 anos. Nunca tinha me apresentado ela direito, mas eu sabia que existia. Perguntei com a voz calma. Por que ela te deixou? Ele baixou a cabeça. Porque ela descobriu as dívidas. Descobriu que eu menti sobre um monte de coisas. Ela disse que não confia mais em mim. Fiquei olhando para ele, vendo aquele homem de 41 anos desmoronar na minha frente. E sabe o que eu senti? Nada. Ou quase nada. Não era raiva, não era alegria. Era um vazio. Como se eu tivesse esperado por aquele momento. Como se soubesse que uma hora a vida ia cobrar dele. Ele continuou. Pai, eu vim te pedir. Será que eu posso ficar aqui uns dias? Só até eu me reorganizar, arrumar um emprego, juntar um dinheiro. Eu prometo que não vou te dar trabalho. Eu só preciso de um teto. E ali estava ele. O mesmo que tinha vendido meus móveis, que tinha me humilhado, que tinha dito que eu era velho e não precisava de nada. Agora estava na minha frente pedindo abrigo. A ironia era quase cruel. Eu podia ter dito sim. Podia ter aberto a porta, deixado ele entrar, porque no fundo ele ainda era meu filho. Mas aí eu lembrei de tudo. Da casa vazia, da frase cruel, do pedido de dinheiro, da ameaça. E lembrei também do segredo que eu guardava há quase 30 anos. Falei devagar, olhando bem nos olhos dele. Diego, eu não posso te ajudar. Ele arregalou os olhos como se não acreditasse no que estava ouvindo. Pai, o senhor não pode falar sério. Eu sou seu filho. Eu não tenho mais ninguém. Eu me levantei da cadeira. Você é meu filho quando precisa de alguma coisa. Quando não precisa, eu não existo. E eu tô cansado disso, Diego. Tô cansado de ser usado. Ele se levantou também, desesperado. Pai, por favor, eu vou mudar. Eu prometo, só me dá uma chance.
Mas eu não cedi. Balancei a cabeça e disse: não, Diego, dessa vez não. Você tem que aprender a se virar sozinho, como eu sempre fiz. Ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero. O senhor está fazendo isso por vingança? Por causa dos móveis? Eu já pedi desculpa. Eu respirei fundo. Não pediu não. Você nunca pediu desculpa de verdade. Você só voltou quando precisou de mim. E agora não precisa mais, porque eu não vou ajudar. Ele ficou parado ali tremendo e então soltou. Eu sabia que o senhor era egoísta. Sempre foi. Sempre botou o trabalho na frente da família. Nunca estava em casa quando eu precisava. E agora que eu preciso de verdade, me vira as costas. Aquilo doeu. Doeu porque era injusto, porque era mentira. Mas ao mesmo tempo, era revelador. Ele estava jogando a culpa em mim, como sempre fez. Nunca assumia os próprios erros. Abri a porta da sala e apontei para a rua. Vai embora, Diego. Ele me olhou por mais alguns segundos, como se esperasse que eu voltasse atrás. Mas eu não voltei. Ele saiu, entrou no carro e foi embora. Mas dessa vez, eu sabia que ele ia voltar. Porque homem desesperado sempre volta. E quando ele voltasse, eu ia estar preparado. Ia estar pronto para fazer o que precisava ser feito, para contar a verdade que ia mudar tudo. Mas ainda não era a hora. Ainda não. 2 semanas depois daquele dia, eu recebi uma ligação. Era de madrugada, quase 3 da manhã. O celular tocando no escuro me assustou. Peguei, olhei a tela. Era o Diego. Atendi com o coração já acelerado, porque ligação de madrugada nunca é coisa boa. Alô? A voz dele do outro lado era arrastada, enrolada. Ele estava bêbado. Pai, eu só queria te dizer uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou. Eu sempre tentei ser um bom filho. Sempre tentei te deixar orgulhoso. Mas nunca foi suficiente, né? Nunca foi bom o bastante para o senhor. Sentei na cama, ainda meio tonto de sono, mas já percebendo que aquela conversa ia ser difícil. Diego, você tá bêbado. A gente conversa amanhã. Ele deu uma risada amarga. Amanhã, sempre amanhã. O senhor sempre estava cansado, sempre tinha que trabalhar, sempre deixava para depois. E agora que eu tô pedindo ajuda, é a mesma coisa. Sempre tem uma desculpa. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Diego, onde você tá? Ele não respondeu direito, só murmurou. Num lugar qualquer, não importa. Ninguém se importa mesmo. Fiquei preocupado. Não pela raiva que eu sentia dele, mas porque no fundo, por mais que ele tivesse me magoado, eu não queria que nada de mal acontecesse com ele. Ainda era o menino que eu tinha criado, o menino que eu tinha segurado no colo. Diego, me manda a tua localização, eu vou te buscar. Ele desligou na minha cara. Tentei ligar de volta. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Fiquei ali, acordado o resto da noite, olhando para o celular, esperando algum sinal. Só consegui dormir quando clareou o dia, de puro cansaço. No dia seguinte, fui até a igreja conversar com o padre Miguel, um homem bom que sempre me escutava. Contei para ele sobre o Diego, sobre tudo que tinha acontecido, sobre a ligação da madrugada. Ele me ouviu com atenção e disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Arnaldo, você não é responsável pelas escolhas dele. Você fez o que podia. Agora ele precisa aprender a lidar com as consequências. E aquilo me trouxe um pouco de paz. Porque eu precisava ouvir isso de alguém. Precisava saber que eu não era o vilão da história. Passaram-se mais uns dias e nada do Diego aparecer. Até que numa quinta-feira, voltando do mercado, encontrei ele sentado na calçada em frente à minha casa. Mas dessa vez era diferente. Ele não estava mais de carro. Estava com uma mochila velha do lado, a roupa suja, o cabelo desgrenhado. Parecia um morador de rua. Me aproximei devagar. Ele levantou a cabeça, me viu e não disse nada. Só ficou me olhando com um olhar vazio. Abri o portão, entrei e deixei a porta da casa aberta. Ele entrou atrás de mim. Sentamos na sala. Fiquei esperando ele falar, mas ele não falava. Só ficava olhando para o chão. Então eu perguntei: onde você está morando, Diego? Ele demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu fraca. Na rua. Durmo onde dá. Às vezes no banco da praça, às vezes em albergue. Senti um aperto no peito, mas não deixei transparecer. E comida? Ele deu de ombros. Como o que as pessoas dão. Às vezes nada. Fiquei olhando para ele.
para aquele homem destruído na minha frente, e me perguntei, o que a Vera diria se estivesse viva? Ela ia me cobrar, ia dizer que eu tinha que ajudar, que era nosso filho. Mas ela não estava mais aqui, e eu é que estava vivendo aquela situação. Eu é que tinha sido humilhado, traído. Diego, você tem família, tem primo, tem tios. Por que não pede ajuda para eles? Ele riu sem humor. Você acha que eu não tentei? Ninguém quer saber de mim. Todo mundo sabe que eu me afundei em dívida, que eu ferrei a própria vida. Ninguém confia mais em mim. Então ele me olhou, e pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dele. Não era mais arrogância, era derrota. Pai, eu tô pedindo pelo amor de Deus. Me deixa ficar aqui só uma semana. Só até eu conseguir alguma coisa. Eu durmo no chão. Eu não vou te dar trabalho. Eu só preciso de um teto. Por favor. E ali estava. O filho que tinha me descartado, me humilhado, vendido minha vida, agora implorava por um lugar para dormir. Eu podia ter cedido. Podia ter dito sim, deixado ele ficar porque no fundo ainda tinha um resto de amor paternal em mim. Mas aí eu lembrei. Lembrei de chegar em casa e ver tudo vazio. Lembrei dele dizendo que era só móvel velho. Lembrei dele me pedindo 20 mil reais para comprar apartamento novo enquanto eu morava com móvel de plástico. E lembrei da verdade que eu guardava. A verdade que ele não sabia. A verdade que ia destruir tudo. Levantei da cadeira, fui até o quarto e voltei com uma caixa velha. Aquela caixa que a Vera tinha deixado com papéis importantes, documentos, fotos antigas. Eu sabia que lá dentro tinha algo que eu guardava fazia anos. Uma carta. Uma carta que a Vera tinha escrito para mim antes de morrer, pedindo desculpa de novo pela mentira, explicando tudo, deixando registrado. Eu nunca tinha mostrado para ninguém. Mas agora, olhando para o Diego ali, destruído, eu sabia que tinha chegado a hora. Sentei de novo, coloquei a caixa no colo, mas não abri ainda. Olhei para ele e disse, Diego, antes de eu decidir qualquer coisa, eu preciso te contar algo. Algo que eu guardei a vida inteira. Algo que sua mãe me fez prometer que eu nunca contaria. Ele franziu a testa, confuso. Do que o senhor está falando? Eu respirei fundo. Senti o coração bater mais rápido. Aquele era o momento. O momento que eu vinha adiando, mas que finalmente tinha chegado. É sobre você. Sobre quem você realmente é. Ele me olhou com uma mistura de medo e curiosidade. Eu coloquei a mão na caixa, pronto para abrir, pronto para mostrar a carta, pronto para soltar a bomba que ia explodir tudo entre nós. Mas então parei. Olhei para ele de novo. E pensei, será que ele merece saber agora? Será que não seria mais justo deixar ele sofrer mais um pouco? Deixar ele entender o que é perder tudo, para só então mostrar que ele nunca teve direito a nada mesmo? Fechei a caixa. Levantei. E disse, não, ainda não é a hora. Volta semana que vem. Aí a gente conversa. Ele ficou sem entender nada. Pai, por favor, não me faz isso. Mas eu já tinha decidido. Abri a porta, apontei para a rua e repeti. Semana que vem. Ele saiu, arrasado, arrastando a mochila. E eu fiquei ali, sozinho, segurando aquela caixa, sabendo que quando ele voltasse, tudo ia mudar, para sempre. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Cada dia que passava, eu olhava para aquela caixa em cima do guarda-roupa e pensava se estava fazendo a coisa certa. Será que eu devia mesmo contar? Será que não era melhor deixar o passado enterrado junto com a Vera? Mas toda vez que eu pensava em desistir, vinha na minha cabeça a imagem da minha casa vazia. A frase dele, era só móvel velho mesmo. E eu sabia que precisava fazer aquilo, não por maldade, mas porque ele precisava saber a verdade. Precisava entender o tamanho do sacrifício que eu tinha feito. Passei os dias organizando tudo. Reli a carta da Vera umas 10 vezes. Cada palavra doía, mas ao mesmo tempo me dava força. Ela pedia perdão, explicava que tinha mentido por medo, por amor, por desespero. Dizia que eu era o verdadeiro pai do Diego, não por sangue, mas por escolha. E que isso valia mais que qualquer DNA. Separei também umas fotos antigas. Fotos de quando o Diego era pequeno, de quando eu o carregava no colo, de quando ensinei ele a andar de bicicleta. Queria que ele visse. Queria que ele lembrasse de tudo antes de eu soltar a bomba. Conversei com o padre Miguel de novo. Contei que ia revelar o segredo. Ele me olhou sério e perguntou, Arnaldo, você tem certeza? Porque depois que você falar, não tem volta.
Isso vai mudar a vida dele para sempre. Eu confirmei com a cabeça. Eu sei, padre, mas ele precisa saber. Precisa entender que eu não devia nada para ele, que eu escolhi ser pai dele e que ele jogou tudo isso fora. O padre suspirou fundo, colocou a mão no meu ombro e disse: que Deus te dê sabedoria, meu filho, e que te dê paz depois disso. O dia finalmente chegou. Era uma sexta-feira de tarde. Eu estava sentado na sala, com a caixa ao meu lado, quando ouvi a campainha tocar. Fui até o portão. Lá estava o Diego, ainda com a mesma roupa suja, a mesma aparência de quem tinha passado dias na rua. Mas o olhar era diferente. Tinha uma pontinha de esperança, como se ele achasse que dessa vez eu ia ceder. Abri o portão sem dizer nada. Ele entrou. Entramos na casa. Ele sentou na cadeira de plástico, eu sentei na minha, com a caixa no colo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele quebrando o silêncio primeiro. Pai, eu pensei muito essa semana. Sobre tudo que eu fiz. Sobre como eu te tratei. E eu queria te pedir desculpas. De verdade. Eu errei. Eu fui egoísta. Eu fui um péssimo filho. E eu tô arrependido. Olhei nos olhos dele, tentando ver se era sincero. Parecia ser. Mas sinceridade de desespero é diferente de sinceridade verdadeira. Diego, você tá arrependido porque perdeu tudo. Se você tivesse conseguido o dinheiro que queria, se sua vida tivesse dado certo, você nunca teria voltado aqui. Ele baixou a cabeça. Não negou. Talvez. Não sei. Mas agora eu tô aqui. E eu tô pedindo uma chance. Uma última chance. Respirei fundo. Coloquei a mão na caixa. Diego, antes de eu decidir qualquer coisa, eu preciso te contar o que eu ia te contar semana passada. Porque isso muda tudo. Isso muda a forma como você vai me ver. E como eu vejo você. Ele franziu a testa, confuso e assustado. Pai, o que o senhor tá falando? Tá me deixando com medo. Abri a caixa devagar. Peguei a carta da Vera. O papel já estava amarelado pelo tempo, dobrado em 4. Segurei ela nas mãos, sentindo o peso do que eu estava prestes a fazer. Sua mãe escreveu essa carta antes de morrer. Ela me pediu para nunca te contar o que está aqui, mas eu acho que você precisa saber. Entreguei a carta para ele. Ele pegou, hesitante, e começou a ler. Fiquei observando o rosto dele mudar. Primeiro confusão, depois descrença, depois choque. Ele leu uma vez, leu de novo, e de novo. Quando finalmente levantou os olhos para mim, eles estavam cheios de lágrimas. Isso não pode ser verdade. Sua voz saiu trêmula. Eu falei devagar, com firmeza. É verdade. Você não é meu filho de sangue. Sua mãe estava grávida quando a gente começou a namorar. O pai biológico abandonou ela. E eu decidi criar você como se fosse meu, porque eu amava sua mãe. E porque eu aprendi a te amar também. Ele ficou em silêncio processando tudo. Então soltou, quase num sussurro. Então você não é meu pai? Eu me inclinei para frente, olhando bem nos olhos dele. Eu sou seu pai, Diego. Eu sou o único pai que você já teve. Eu que te criei, eu que te sustentei, eu que acordava de noite quando você chorava. Eu que trabalhei feito um condenado para te dar uma vida melhor. O sangue não faz a gente ser pai, a escolha faz. E eu te escolhi. Ele estava chorando agora, segurando a carta com as mãos tremendo. Por quê? Porque o senhor nunca me contou. Respirei fundo. Porque sua mãe me pediu. E porque eu achei que você não precisava saber. Achei que o amor que eu tinha por você era suficiente. Mas agora eu percebo que você nunca valorizou isso. Nunca entendeu o peso do que eu fiz por você. Ele se levantou da cadeira, desesperado. Pai, eu não sabia. Se eu soubesse, eu levantei também, cortando ele. Você o quê, Diego? Teria me tratado diferente? Teria me respeitado mais? Porque se a única forma de você me respeitar era sabendo que eu não era obrigado a nada, então você nunca me respeitou de verdade. As palavras saíram duras, mas eram verdadeiras. Ele caiu de joelhos no chão, com as mãos no rosto, soluçando. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito por tudo. Fiquei olhando para ele ali, destruído, e senti uma mistura de dó e raiva. Dó porque era um menino que eu tinha criado. Raiva porque ele só estava assim por causa das consequências, não por arrependimento real. Diego, você pode ficar aqui hoje à noite. Amanhã você vai embora. E não volta mais. Ele levantou o rosto chocado. Pai, por favor. Balancei a cabeça. Não,
Você fez sua escolha quando vendeu minha casa, quando me humilhou, quando disse que eu não precisava de nada. E agora eu tô fazendo a minha escolha. Você pode dormir no quarto dos fundos hoje. Amanhã cedo você sai. E leva isso com você. Apontei para a carta. Para você nunca esquecer que eu não devia nada para você. Mas mesmo assim, eu dei tudo. Ele ficou ali, no chão, chorando. Não tentou argumentar mais. Sabia que tinha perdido. Perdido tudo. E dessa vez, não tinha volta. Aquela noite foi estranha. O Diego foi pro quarto dos fundos sem dizer mais nada, ainda segurando a carta da Vera. Eu fiquei na sala, sentado na cadeira de plástico, olhando para a parede vazia. Não sentia alívio, não sentia vitória. Só sentia um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso nas costas por anos e finalmente tivesse largado ele no chão. Mas o ombro ainda doía do esforço. Tentei dormir, mas não consegui. Ficava ouvindo os sons da casa, o silêncio do quarto dele. Nenhum choro, nenhum barulho. Será que ele estava dormindo? Será que estava planejando fugir de madrugada? Ou será que estava ali, acordado como eu, tentando processar tudo que tinha descoberto? Por volta das 3 da manhã, ouvi passos. Ele tinha saído do quarto e vindo até a sala. Eu estava ainda sentado na cadeira, no escuro. Ele me viu e parou. Pai, o senhor não dormiu? Sua voz era rouca, cansada. Balancei a cabeça. Não consegui. Ele ficou ali parado por uns segundos. Depois sentou no chão mesmo, encostado na parede. Ficamos em silêncio. Então ele começou a falar, baixinho. Eu fico pensando em tudo agora. Em cada coisa que o senhor fez por mim. E eu lembro. Lembro de quando eu tinha uns 7 anos. E o senhor chegou de viagem com um carrinho de brinquedo para mim. Eu amei aquele carrinho. Dormi com ele por semanas. Eu lembrava. Era um caminhãozinho vermelho, de plástico, que eu tinha comprado num posto de gasolina em Minas. Custou quase nada, mas o sorriso dele valeu tudo. Diego continuou. Lembro de quando eu quebrei o braço, caí da bicicleta. O senhor me levou no hospital, ficou comigo a noite toda. Eu estava com tanto medo, mas o senhor segurava minha mão e dizia que ia ficar tudo bem. E ficou. Ele parou, engoliu seco. E lembro da formatura. O senhor e a mãe sentados na frente, me olhando com tanto orgulho. Eu me senti o homem mais importante do mundo naquele dia. Fiquei quieto, deixando ele falar. Ele continuou. Mas eu também lembro de outras coisas. De brigas. De vezes que eu falei mal do senhor para os meus amigos, dizendo que o senhor era ausente, que nunca estava em casa. E agora eu percebo que o senhor estava trabalhando. Estava se matando na estrada para me dar uma vida boa. E eu nunca agradeci. Nunca. A voz dele falhou. Eu fui um filho ingrato, pai. E o pior é que eu só percebi isso agora. Agora que eu perdi tudo. Respirei fundo e falei, ainda olhando para frente pro escuro. Diego, eu não te contei essa verdade para te machucar. Contei porque você precisa entender uma coisa. Eu não era obrigado a ser seu pai. Mas eu fui. Por escolha. E você jogou isso fora. Jogou como se não valesse nada. Ele chorou baixinho. Eu sei. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Ficamos mais um tempo em silêncio. Então ele perguntou com a voz trêmula. O senhor me odeia? Pensei antes de responder. Era uma pergunta difícil. Eu odiava ele? Não. Ódio era um sentimento muito forte. Eu era decepcionado, magoado, cansado. Não, Diego. Eu não te odeio. Mas eu também não confio mais em você. E sem confiança, não tem família. Ele soluçou. Eu entendo. Mais silêncio. Então ele falou quase num sussurro. O senhor acha que um dia o senhor pode me perdoar? Virei o rosto para olhar para ele ali, sentado no chão, destruído. Perdoar é uma coisa. Esquecer é outra. Eu posso te perdoar um dia, Diego. Mas esquecer o que você fez? Isso eu não sei se consigo. Ele assentiu, aceitando. Eu vou tentar ser um homem melhor. Vou tentar consertar minha vida. E se um dia eu conseguir, eu volto aqui. Não para pedir nada, só para te mostrar que eu mudei. Eu não respondi. Não fiz promessa. Não dei esperança. Porque eu não sabia se acreditava. Amanheceu devagar. O sol começou a entrar pelas frestas da janela. Diego se levantou do chão, pegou a mochila velha que estava no quarto e veio até onde eu estava. Eu tinha pegado no sono ali na cadeira, mas acordei quando ele se aproximou. Ele estava com a carta da Vera na mão. Posso ficar com isso? Eu assenti. Pode. É seu agora.
Ele dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso da camisa, perto do coração. Foi até a porta, parou e se virou para mim. Pai, obrigado. Por tudo. Por ter me criado. Por ter me amado mesmo sem ser obrigado. Eu nunca vou esquecer disso. Abri a boca para falar alguma coisa, mas não saiu nada. Só consegui fazer um aceno com a cabeça. Ele abriu a porta e saiu. Fiquei olhando ele caminhar pela calçada, com a mochila nas costas, até sumir na esquina. Fechei a porta devagar. Voltei para a sala. Sentei na cadeira de novo. E foi só então que as lágrimas vieram. Chorei. Chorei por tudo. Pela família que eu tinha perdido. Pelo filho que eu tinha criado e que tinha me decepcionado. Pela verdade que eu tinha segurado por tantos anos. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando parei, me senti vazio. Mas também senti algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha contado a verdade. Tinha colocado limite. Tinha me respeitado. E agora, pela primeira vez em meses, eu podia recomeçar. Não sabia se o Diego ia mudar. Não sabia se ele ia conseguir consertar a vida. Mas eu sabia uma coisa. Eu tinha feito minha parte. Tinha sido pai quando não precisava. Tinha amado quando podia ter abandonado. E isso ninguém podia tirar de mim. Nem ele. Os dias seguintes foram estranhos. A casa continuava vazia. Mas agora o vazio era diferente. Não era mais o vazio da traição. Era o vazio da despedida. Do ciclo que tinha se fechado. Voltei à minha rotina. Os bicos, a companhia para o seu Valdemar, o grupo da igreja. Dona Irene percebeu que algo tinha mudado em mim. Arnaldo, você parece mais leve. Eu sorri. Estou, Dona Irene. Estou. 3 semanas depois, recebi um envelope pelos correios. Não tinha remetente. Abri com cuidado. Dentro tinha uma foto velha, uma foto que eu não via há anos. Era eu e o Diego. Ele com uns 5 anos, sentado no meu ombro, sorrindo. No verso, tinha uma mensagem escrita à mão. Eu vou merecer esse sorriso de novo um dia. Obrigado por ter sido meu pai. Diego. Segurei aquela foto por um longo tempo e guardei ela na gaveta. Não na caixa velha com as outras lembranças, mas numa gaveta separada, porque aquilo ali era o futuro. Incerto, distante, mas ainda possível. E por enquanto isso bastava. 2 meses se passaram desde que o Diego saiu pela minha porta. 2 meses sem nenhuma notícia além daquela foto que ele mandou pelos correios. Eu não procurei saber dele. Não liguei, não mandei mensagem, não perguntei para os parentes. Tinha feito minha parte. Agora era com ele. E com Deus. Minha vida foi tomando outro rumo. Consegui mais uns bicos. O dinheiro melhorou um pouco. Comprei uma televisão pequena usada, um sofá de 2 lugares que o vizinho estava vendendo. A casa foi ficando menos vazia. E eu fui ficando menos sozinho. O grupo da igreja virou minha segunda família. Dona Irene, seu Joaquim, Dona Alzira, o Padre Miguel. A gente se reunia toda semana, conversava, jogava baralho, tomava café. Era simples, mas era bom. Era o tipo de coisa que me fazia perceber que eu não precisava de muito para ser feliz. Só precisava de respeito, de dignidade e de gente que me valorizasse. E eu tinha encontrado isso ali com aquelas pessoas. Foi o seu Joaquim quem me contou. Numa tarde de domingo, depois da missa, ele veio até mim com uma expressão estranha. Arnaldo, você soube do seu filho? Meu coração deu um pulo. O que aconteceu? Ele hesitou. Vi ele esses dias. Estava trabalhando como ajudante numa obra ali perto da Avenida Tucuruvi. Estava carregando massa, cimento, essas coisas. Fiquei em silêncio, processando a informação. O Diego, que sempre teve emprego de escritório, de terno e gravata, agora estava numa obra, carregando peso. Seu Joaquim continuou. Conversei com ele rapidinho. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, que estava recomeçando, que tinha muito o que consertar. Agradeci a informação e fui embora para casa. Passei o resto do dia pensando nisso. Parte de mim sentia orgulho. Ele estava trabalhando, estava correndo atrás. Não estava na rua, não estava pedindo esmola. Estava se virando. Outra parte de mim sentia uma pontinha de dó, porque eu sabia como era pesado trabalhar com construção. Eu tinha feito isso quando novo, e não era fácil. Mas não fui atrás dele. Não fui na obra procurar. Ele tinha que fazer esse caminho sozinho. Tinha que aprender que a vida cobra,
que as escolhas têm consequências e que ninguém ia salvar ele além dele mesmo. Passaram-se mais algumas semanas, até que numa manhã de sábado, a campainha tocou. Fui até o portão e, para minha surpresa, era o Diego. Mas era um Diego diferente. Mais magro, mais queimado de sol, com as mãos calejadas. Tava de roupa simples, limpa, e no rosto tinha uma expressão que eu não via há anos. Humildade verdadeira. Pai, eu não vim pedir nada. Só vim te visitar, ver como o senhor tá. Abri o portão e deixei ele entrar. Ofereci um café. A gente sentou na sala, no sofá que eu tinha comprado. Ele olhou em volta, viu que a casa estava um pouco melhor. O senhor tá bem, pai? Eu assenti. Tô. Aos poucos a gente vai levantando. Ele sorriu meio triste. Eu também. Tô trabalhando numa obra. Não é muito, mas é honesto. E me faz bem, sabe? Cansar o corpo ajuda a clarear a mente. Ficamos conversando por quase 1 hora. Ele me contou que tinha conseguido um quarto numa pensão, dividia com mais 2 rapazes, que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até a obra, que no final do dia chegava exausto, mas dormia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, pai, eu durmo em paz, porque eu sei que eu tô fazendo o certo, tô pagando minhas dívidas, tô consertando o que eu quebrei. Olhei para ele e vi sinceridade. Não era mais desespero, era mudança verdadeira. Antes de ir embora, ele tirou um envelope do bolso. Pai, aqui tem R$ 300. Sei que não é nada perto do que eu te devi, mas é o começo. Todo mês eu vou trazer um pouco, até pagar tudo que eu tirei do senhor. Fiquei olhando para o envelope, sem saber o que fazer. Parte de mim queria recusar. Outra parte sabia que era importante para ele fazer isso. Peguei o envelope. Obrigado, Diego. Ele me abraçou. Foi um abraço rápido, meio sem jeito, mas foi sincero. E quando ele se afastou, vi que tinha lágrima no olho dele. Pai, sobre aquela carta, sobre tudo que eu descobri, ele parou, respirou fundo. Eu entendi. Entendi que o senhor não era obrigado a nada. E mesmo assim me deu tudo. E isso me fez ver o tamanho da minha ingratidão, mas também me fez ver o tamanho do seu amor. E eu quero merecer esse amor de novo. Não sei se um dia vou conseguir, mas eu vou tentar. Todo dia eu vou tentar. Eu coloquei a mão no ombro dele. É isso que eu queria ouvir, filho. Não promessas, atitudes. Ele foi embora naquele dia, mas voltou no mês seguinte. E no outro, sempre trazendo um envelope. Sempre com aquela postura humilde de quem estava aprendendo. Nunca pedia nada. Só vinha, conversava, me dava notícias da vida dele. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui percebendo que talvez ainda houvesse esperança, que talvez a dor toda tivesse valido a pena. Porque ele tinha quebrado, tinha caído, mas estava levantando. E dessa vez, do jeito certo. 6 meses depois daquela primeira visita, ele apareceu com uma notícia. Tinha conseguido um emprego melhor como encarregado de obra. Ganhava mais, tinha carteira assinada, estava economizando para alugar um lugar só para ele. E pai, eu não esqueço, eu ainda vou pagar cada centavo que eu te devo, cada móvel que eu vendi. Eu vou repor tudo. Eu sorri. Diego, o que eu quero não é os móveis de volta. O que eu quero é ter meu filho de volta. E eu acho que, aos poucos, eu tô tendo. Ele chorou naquele dia. Chorou porque percebeu que a única coisa que eu sempre quis era respeito. Era ser visto. Era ser valorizado. E agora, finalmente, ele estava fazendo isso. Não porque eu tinha sangue dele, mas porque eu tinha escolhido ele. E essa escolha valia mais que qualquer herança, mais que qualquer móvel, mais que qualquer dinheiro. Porque no final, o que fica não é o que a gente tem, é o que a gente dá. E eu tinha dado tudo. E agora, finalmente, estava recebendo de volta o que sempre mereci. Respeito. Hoje, quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, eu percebo que a vida tem um jeito estranho de ensinar. Ela quebra a gente para consertar. Ela tira tudo para mostrar o que realmente importa. E ela coloca no nosso caminho pessoas que vão nos testar, só para ver do que a gente é feito. O Diego me testou, me quebrou. Mas também me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Que o amor verdadeiro não é sobre obrigação, é sobre escolha. Já faz 1 ano desde aquele dia que eu contei a verdade para ele. 1 ano desde que eu soltei o segredo que guardei por quase 30 anos. E hoje, sentado aqui nessa mesma sala,
com a casa já mais arrumada, com os móveis que eu fui comprando aos poucos, eu posso dizer que valeu a pena. Não foi fácil. Teve noites que eu me perguntei se tinha feito a coisa certa. Teve momentos que eu quis voltar atrás, fingir que nada tinha acontecido, aceitar as migalhas de afeto que ele me oferecia só para não ficar sozinho. Mas eu não fiz isso. Eu me respeitei. E isso mudou tudo. O Diego hoje é outro homem. Continua trabalhando. Continua pagando a dívida dele comigo. Centavo por centavo. Já repôs metade do valor dos móveis. E toda vez que ele vem aqui, ele traz alguma coisa. Um bolo, um café, uma ferramenta que ele viu e achou que eu podia precisar. São gestos pequenos, mas são verdadeiros. E é isso que importa. A verdade. Porque mentira a gente aguenta por um tempo, mas a verdade liberta. Liberta quem fala e liberta quem ouve. Esses dias a gente estava conversando aqui na sala e ele me perguntou: pai, o senhor se arrepende de ter me criado, sabendo que eu não sou seu filho de sangue? Olhei bem nos olhos dele e respondi sem hesitar: nunca, nem por um segundo, porque você me ensinou a ser pai. Você me deu um propósito. E mesmo com tudo que aconteceu, eu ainda escolheria você. Toda vez. Ele chorou. E eu também. Porque aquilo ali era a cura que a gente precisava. A cura de anos de mágoa, de silêncio, de orgulho ferido. Teve gente que me julgou, sabe? Teve parente que disse que eu fui cruel, que eu devia ter perdoado ele mais rápido, que pai não vira as costas para filho. Mas essas pessoas não sabem o que é chegar em casa e ver sua vida vazia. Não sabem o que é ser descartado como se não fosse nada. Não sabem o que é criar um filho que não é seu por mais de 40 anos e receber humilhação em troca. Então eu não ligo para o que dizem. Porque quem viveu fui eu, quem sofreu fui eu, e quem tomou a decisão de colocar limite fui eu. E foi a melhor decisão que eu já tomei. Porque limite não é falta de amor. Limite é amor próprio. É dizer, eu te amo, mas eu também me amo. E eu não aceito ser tratado de qualquer jeito. E quando a gente coloca limite, duas coisas podem acontecer. A pessoa vai embora ou a pessoa muda. O Diego podia ter ido embora. Podia ter me esquecido, virado as costas de vez. Mas ele escolheu mudar. E isso é raro. Isso é precioso. Porque hoje eu sei que eu não tenho um filho perfeito. Mas eu tenho um filho que reconheceu o erro, que está pagando o preço, que está aprendendo. E isso vale mais do que qualquer sangue. A verdade sobre paternidade que eu aprendi é essa. Pai não é quem gera. Pai é quem fica. É quem acorda de madrugada quando o filho chora. É quem trabalha até o corpo doer para botar comida na mesa. É quem ensina a andar, a ler, a ser gente. É quem ama mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando não é reconhecido. E eu fui pai. Fui o melhor pai que eu consegui ser. E isso ninguém tira de mim. Nem o sangue, nem a decepção, nem o tempo. Hoje, quando o Diego vem me visitar, a gente senta aqui, toma um café, conversa sobre a vida. Ele me conta dos planos dele, das dificuldades, das vitórias pequenas. E eu escuto, não como alguém que está esperando gratidão, mas como alguém que está vendo um homem renascer. E isso me enche de orgulho, porque eu sei que eu tive parte nisso. Não porque eu facilitei, mas porque eu não facilitei. Porque eu deixei ele cair. Porque eu deixei ele aprender. Teve uma frase que o padre Miguel me disse, lá no começo de tudo, que ficou na minha cabeça. Arnaldo, às vezes a maior prova de amor é deixar a pessoa enfrentar as consequências. E ele estava certo. Se eu tivesse aberto a porta, dado dinheiro, fingido que nada tinha acontecido, o Diego nunca teria mudado. Ele teria continuado me usando, me desrespeitando. E eu teria continuado sofrendo em silêncio. Mas eu não fiz isso. Eu disse não. E esse não salvou a gente. Salvou ele e salvou eu. Então, para quem está me ouvindo agora, para quem está passando por algo parecido, eu quero dizer uma coisa. Não tenha medo de colocar limite. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se respeitar. Porque no final, as pessoas que realmente te amam vão entender, vão mudar, vão voltar. E as que não voltarem, bem, essas nunca te amaram de verdade. E você não precisa delas. Você precisa de paz. Você precisa de dignidade. Você precisa olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Hoje eu olho no espelho e vejo um homem de 73 anos. Cabelo branco, corpo cansado, mãos calejadas.
Mas vejo também um homem que se respeitou, que não se vendeu, que não aceitou migalha. E isso me faz dormir em paz, todo dia, porque eu sei que eu fiz o que era certo. Não o que era fácil, mas o que era certo. E se você está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, alguém que te desrespeitou, que te magoou, que te descartou, eu te digo, você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a sofrer em silêncio. Coloque limite. Se afaste se for preciso. Porque amor sem respeito não é amor. É dependência. É medo. É prisão. E você merece mais do que isso. Você merece ser visto, ser valorizado, ser amado de verdade. Comenta aí embaixo se isso já aconteceu com você ou com alguém da sua família. Compartilha essa história com quem precisa ouvir, porque tem muita gente sofrendo em silêncio, achando que é errado colocar limite, achando que é errado se respeitar. Mas não é. É necessário. É libertador. E às vezes, é a única coisa que pode salvar uma relação. Essa é minha história. E se ela te tocou de alguma forma, se ela te fez refletir, me deixa saber. Porque histórias não são para ficar guardadas. São para serem compartilhadas. E quem sabe, a minha não ajuda alguém a encontrar força para fazer o que precisa ser feito. Obrigado por me ouvir até aqui. De coração.